Você já se perguntou quem foi o ser humano mais realizado que já pisou na Terra? Talvez você tenha pensado no mais rico, no mais amado ou no mais poderoso. Mas não. O ser humano mais realizado não necessariamente foi o mais rico ou o mais poderoso. O ser humano mais realizado foi aquele que aprendeu a controlar melhor os próprios pensamentos. Porque quem domina a mente, domina tudo ao seu redor. É na mente que tudo começa e onde tudo se constrói. Nenhuma conquista é possível sem o domínio interno, e nada muda até que você mude a forma de pensar. E aqui está a resposta do porquê tantas pessoas, mesmo quando enriquecem, passam a se sentir vazias, infelizes e até depressivas. É porque nem tudo é sobre ter. Existe a ânsia de conquistar, que promete sentido, e o tédio de possuir, que revela o quanto aquela promessa era frágil. Quando o desejo vira corrida e a conquista vira rotina, a mente cai no labirinto do "e agora?". Sem direção interna, o ter perde gosto. O dinheiro amplia quem você já é. Se há desespero, ele amplia o desespero. Mas se há sentido, ele amplia o sentido. Por isso, enriquecer sem identidade é trocar escassez material por escassez de significado. Por isso, antes de tudo, você precisa preparar a sua mente. O universo como um todo responde à sua vibração e não às suas palavras. Ele observa o que domina sua mente, o que alimenta suas emoções, o que ocupa o centro do seu foco. E o que você sente com mais intensidade, você atrai. É por isso que tantos vivem em ciclos de dor. Pensam na falta, sentem a falta e criam mais falta. Mas o dia em que você decidir controlar seus pensamentos, será o dia em que começará a controlar o seu destino. O segredo dos grandes não foi sorte. O segredo foi entender que a mente é uma ferramenta divina. E quem aprende a usá-la se torna o autor da própria história. Tudo o que você vê no mundo físico começou no invisível. Antes da casa veio a ideia da casa. Antes da fortuna veio o pensamento de riqueza. Antes do sucesso veio a crença de que era possível. E é por isso que sem uma mente preparada, ninguém prospera. Porque a prosperidade é apenas o reflexo de uma mente fértil. Quando a mente é pobre, tudo é impossível. Quando é rica, tudo é criação. E agora a pergunta que muda tudo. Quem tem controlado a sua? A vida que você vive hoje é um reflexo direto do que você acredita ser possível. Tudo começa na mente. O corpo só obedece. As circunstâncias só refletem. E o universo só responde ao que você decide mentalmente aceitar como verdade. Cada pensamento é uma semente plantada no campo invisível da existência. E tudo o que você sente e vive é a colheita dessas sementes. Quando você aprende a observar seus pensamentos, começa a perceber que a maioria deles não é sua. Foram herdados, copiados, absorvidos de um mundo que pensa pequeno. E é por isso que poucos prosperam. Porque prosperar exige reprogramar a mente. Exige questionar as velhas crenças. Exige coragem para abandonar ideias que te mantêm pequeno. Sem uma mente treinada para crescer, o sucesso se torna apenas sorte passageira. Mas quando você alinha pensamento, propósito e ação, o impossível se curva diante de você. O segredo é simples. O que você pensa com intensidade, sente com verdade e age com fé, se torna real. O universo não negocia com dúvidas. Ele só responde a quem tem convicção. E se dentro de você ainda existe conflito entre o que deseja e o que acredita merecer, nada acontece. É por isso que a prosperidade começa na mente. Porque a mente é o templo onde a fé se transforma em poder. Se a sua mente estiver confusa, o caminho será confuso. Se ela for focada, o mundo se reorganiza ao seu favor. Tudo o que você precisa já está aí, esperando a sua permissão para se manifestar. Você está pronto para deixar de pensar como alguém limitado e começar a pensar como um criador? Porque o poder que você procura não está fora. Ele está apenas dormindo dentro da sua mente, esperando você acordar. A fé é a força invisível que move o impossível, e o desejo é o fogo que dá direção a essa força. Nada grandioso nasce da dúvida e nada verdadeiro floresce sem intensidade. Tudo que existe começou como um pensamento, mas só se tornou real porque alguém acreditou o suficiente para continuar, mesmo quando ninguém mais acreditava. A mente é o berço da criação, mas é o desejo que dá vida ao pensamento. Quando você acredita sem vacilar, o universo se curva. Quando você deseja com força, as oportunidades começam a se alinhar. As pessoas certas aparecem e o que parecia distante começa a se aproximar, como se sempre tivesse te esperado. Mas é preciso desejar com alma, não com vaidade.
A maioria das pessoas diz que quer, mas o que realmente sente é medo. Elas desejam um novo destino, mas continuam presas ao conforto do velho. Querem prosperar, mas ainda alimentam crenças de escassez. Querem liberdade, mas vivem aprisionadas pelo costume. A fé verdadeira é uma decisão, não uma emoção. É o ato de escolher continuar acreditando mesmo sem garantias. É agir como se já tivesse dado certo. É o estado mental que separa o homem comum do homem desperto. A dúvida é o idioma da mente pequena. A fé é a linguagem da mente criadora. O desejo ardente é o combustível da fé aplicada. É o que transforma a esperança em movimento. Quando você deseja algo com intensidade suficiente, começa a vibrar na frequência daquilo que quer. É como se a vida, de alguma forma misteriosa, começasse a conspirar a seu favor. Mas essa conspiração não acontece para quem espera. Acontece para quem sente, visualiza e age. O mundo interno cria o mundo externo. E é por isso que quem domina a mente, domina o destino. A fé é o motor invisível do sucesso. E o desejo é a prova de que você nasceu para algo maior. Se dentro de você ainda existe uma chama, mesmo pequena, que te empurra para ir além, então ainda há poder. Porque a diferença entre quem sonha e quem realiza está em uma única escolha: continuar acreditando, mesmo quando ninguém mais acredita. Mas então, como achar o propósito? Essa é a pergunta que muda o destino de um ser humano. E a resposta não está em um milagre, está na sua atenção. O propósito não se descobre, ele se constrói. Ele nasce quando você para de viver no modo automático e começa a observar o que realmente desperta vida dentro de você. O propósito é a fusão entre o que te move e o que o mundo precisa. É aquilo que, quando você faz, o tempo desaparece. É o que faria mesmo sem aplausos, mesmo sem garantias. Quando o encontra, algo dentro de você se acende e não apaga mais. Mas se quer que esse propósito se torne real, precisa transformá-lo na sua única saída. Quando algo é sua única saída, o corpo e a mente se reorganizam em torno disso. Você começa a enxergar oportunidades onde antes via desculpas. O cansaço diminui, a energia aumenta e a vida parece ganhar um eixo. O problema é que a maioria vive com um plano B, e o plano B mata o plano A. Enquanto você der opções à mente, ela vai escolher o caminho mais fácil. Por isso, se quer vencer, elimine a saída de emergência. Faça do seu propósito a única alternativa. Quando o corpo entende que não há para onde correr, ele aprende a lutar até o fim. É assim que os grandes se tornam imparáveis, porque queimaram as pontes atrás de si. Agora ouça isso com atenção. Todos os que chegaram lá tinham um ponto em comum. Escreveram o que queriam. Escrever é mais do que registrar, é programar a mente. Quando você escreve, você transforma pensamento em comando, ideia em ordem. O papel se torna testemunha do seu compromisso. Então, escreva o seu propósito. Escreva com detalhes o que quer conquistar, como vai fazer e por quê. Leia isso todos os dias, até que cada palavra se torne parte de você. Isso é o que separa quem sonha de quem realiza. Os que escrevem, constroem. Os que apenas pensam, esquecem. A mente precisa de clareza para se mover, e a clareza nasce da escrita. Defina o seu propósito. Escreva como se fosse lei, e cumpra como se fosse destino. Quando o seu propósito for a sua única saída, o universo se encarrega de abrir o caminho. Agora preste muita atenção, pois sem isso nada é possível. O desejo ardente é o fogo que separa quem tenta de quem conquista. É a força que não aceita talvez, que transforma a vontade em necessidade. Desejo ardente é quando o seu sonho deixa de ser uma opção e se torna uma questão de sobrevivência. É o ponto em que o seu corpo, a sua mente e o seu espírito se alinham em uma única direção. Não há espaço para dúvida, porque a dúvida é o veneno do desejo. O desejo ardente é o que faz você acordar antes do sol e continuar mesmo quando o corpo pede para parar. É o que te move quando a motivação acaba. E acredite, ela sempre acaba. É por isso que o desejo precisa ser mais forte do que o cansaço, mais intenso que o medo, mais profundo que qualquer obstáculo. É o que transforma "eu quero" em "eu vou". Mas como criar esse desejo? Pare de desejar com a mente e comece a desejar com a alma. A mente se convence, a alma se compromete. Feche os olhos e veja a vida que você quer. Veja os detalhes, o cheiro, o som, as cores. Veja-se vivendo isso, sentindo isso, agradecendo por isso. Quando a sua imaginação se torna tão real que o corpo reage como se já tivesse conquistado,
É aí que o desejo nasce. Ele é construído pela repetição da visão. Todo dia visualize. Todo dia sinta. Todo dia fale para si mesmo: eu já sou isso. Porque o cérebro não distingue o que é real do que é imaginado com convicção. Quando você sente algo com intensidade suficiente, o universo responde. O desejo ardente é o idioma do universo. Ele entende vibração, não palavras. Então, se quer prosperar, acenda esse fogo dentro de você. Alimente-o com clareza, com foco e com movimento. E não conte para ninguém. O desejo morre na boca dos indecisos. Guarde-o, proteja-o e alimente-o até que ele se torne tão forte que o impossível precise se curvar. Quando você desejar algo com todas as células do seu corpo, o mundo não terá escolha. Ele terá que te entregar. Agora, preste muita atenção no que eu vou te dizer, porque aqui está um dos segredos mais poderosos de toda a jornada da mente humana: a fé aplicada. A maioria das pessoas acredita apenas quando tudo está visível, quando há provas, quando o caminho já está pronto. Mas o verdadeiro poder não está aí. O verdadeiro poder está em acreditar antes de ver, em agir antes de ter garantias. Fé aplicada não é emoção, é decisão. É o ato de transformar crença em movimento. É olhar para o vazio e começar a construir como se o resultado já existisse. Quem domina isso muda o próprio destino. Porque o universo não se dobra para quem espera, ele se dobra para quem demonstra confiança através da ação. A fé é o músculo invisível da mente. Quanto mais você a usa, mais forte ela se torna. E como qualquer músculo, se não for exercitada, enfraquece. A dúvida nasce da inércia e a confiança nasce do movimento. Por isso, quem espera sentir vontade antes de agir nunca sai do lugar. A fé aplicada é quando você dá o primeiro passo, mesmo sem enxergar o chão. É quando você trabalha por algo como se já fosse seu. É quando o seu corpo obedece à sua crença e não às suas circunstâncias. É aqui que o impossível começa a ceder. Porque quando a mente acredita, o corpo obedece e o mundo se reorganiza ao redor da sua convicção. Fé aplicada é disciplina espiritual disfarçada de rotina. É persistir quando ninguém te entende. É continuar quando tudo diz pare. É agir quando o medo tenta gritar mais alto que o propósito. Essa é a fé que cria resultados. Então, escute bem. Acreditar é bonito, mas agir com fé é transformador. Quem apenas acredita, sonha. Quem acredita e se move, cria. E quem cria com fé aplicada desperta a força que faz o invisível se curvar diante da vontade humana. Agora preste atenção em mim, porque o que eu vou te dizer agora é o divisor entre quem sonha e quem realmente transforma a própria vida. O planejamento claro é o ponto onde a fé deixa de ser sentimento e vira estrutura. E o que eu vou te dizer agora é algo que todos os ricos fazem e que todos os que estão prestes a enriquecer descobrem cedo ou tarde: planejar. O planejamento claro é o segredo silencioso por trás de toda grande conquista. Nenhum império nasceu do acaso. Nenhum milionário construiu a própria vida em meio à desordem. O planejamento é o terreno onde a fé se transforma em estrutura, onde o sonho ganha forma, onde o invisível começa a existir. E aqui está a verdade que poucos entendem. Os bem-sucedidos não esperam o tempo certo, eles criam o tempo certo. O relógio deles obedece à mente deles. E a mente deles é treinada para uma coisa: direção. Fé é a força que move, mas sem um plano ela se perde. Planejamento é o mapa do destino. É o que separa o homem que acredita do homem que conquista. Se você quer prosperar, comece controlando o seu tempo. O tempo é o recurso mais valioso que você tem. Desperdiçá-lo é como queimar a própria sorte. Escolha um horário fixo do seu dia e faça dele o seu ritual sagrado. Pode ser de manhã à noite, não importa. O que importa é a constância. É nessa hora que você constrói o futuro. Feche as distrações, desligue o mundo e foque no que te faz avançar. Pegue um papel e escreva o que precisa ser feito. A clareza nasce da escrita. Os ricos escrevem seus planos porque entenderam que pensamento sem papel é fumaça. Escrever é declarar ao universo: eu estou pronto. Divida seu dia com sabedoria. Tenha horas de foco absoluto, horas de descanso consciente e horas de aprendizado. O corpo precisa de ritmo e a mente precisa de direção. E se hoje parece que não há tempo, é sinal de que o tempo está no comando e não você. Crie espaço para o que importa. Corte o supérfluo. Planejar é escolher o que vale o seu minuto. Faça disso um hábito e verá o impossível se tornar método.
Porque quem organiza o tempo, organiza o destino. E é por isso que os ricos parecem ter sorte. A sorte deles se chama planejamento. Agora me escuta, porque é aqui que tudo muda. Chega de pensar, chega de analisar, é hora de decidir. Uma decisão verdadeira muda o rumo de uma vida inteira. Você quer prosperar? Então decide agora. Decide o que quer ser, o que vai conquistar e o que está disposto a sacrificar para isso. Porque enquanto você continuar deixando portas abertas, vai continuar fugindo por elas. Feche as saídas. Escolha o caminho e siga até o fim. Ninguém chega ao topo carregando indecisão nas costas. Uma mente indecisa é uma mente fraca. E o universo não entrega poder a quem não sabe o que quer. Você quer mudar de vida? Então diga a si mesmo: eu não volto. Diga isso em voz alta. Escreva. Grave. Quebre a ponte atrás de você. Corte o que te distrai, o que te suga energia, o que te afasta do foco. Corte pessoas, hábitos, vícios, desculpas. Tudo que não te aproxima do seu propósito está te atrasando. E é aqui que a maioria para, porque decidir exige coragem. Coragem de perder o que é pequeno para conquistar o que é grande. Coragem de parecer louco por seguir sozinho. Coragem de renunciar o conforto para viver o propósito. Quer saber o que te separa da sua nova vida? Uma decisão. Só isso. A decisão de agir mesmo sem estar pronto. A decisão de persistir mesmo sem resultado. A decisão de continuar mesmo cansado. Não existe quando eu tiver tempo, quando eu estiver melhor, quando tudo se encaixar. Isso é mentira que a mente conta para te manter no mesmo lugar. O momento certo nunca chega. Quem cria o momento é você. Então decide agora. Decide que vai mudar. Decide que vai vencer. Decide que vai fazer dar certo ou morrer tentando. O mundo se curva diante de quem tem certeza. E a partir do momento em que você decidir de verdade, tudo começa a se mover. Porque o universo não obedece a palavras, ele obedece a intenções firmes. E uma decisão firme tem uma vibração que o mundo inteiro sente. Então faça a sua escolha e não olhe para trás. Agora é hora de falar da força que separa os vencedores de todos os outros, a persistência. É aqui que os fracos desistem e os fortes nascem. Porque decidir é o primeiro passo, mas continuar quando tudo parece parado. Isso é o que constrói gigantes. Persistência não é glamour, é guerra. É acordar em dias em que nada faz sentido, e mesmo assim, levantar. É ser o tipo de pessoa que continua, não porque está fácil, mas porque já entendeu que parar custa mais caro. E eu quero que você entenda algo agora. O mundo testa quem quer vencer. A vida vai te apertar, vai te cansar, vai te fazer duvidar do próprio propósito, e é nessa hora que ela descobre se você merece o que pediu. Cada obstáculo é uma pergunta do universo. Você quer mesmo? A maioria responde desistindo. Os poucos que continuam, vencem. E não é porque tem sorte, é porque tem consistência. Persistir é se recusar a perder o foco. É olhar para o caos e dizer: eu não paro até conseguir. E quanto mais você repete isso para si mesmo, mais a sua mente entende que não existe outra opção. O corpo cansa, mas a mente treinada empurra. A persistência é o músculo da fé. Quanto mais você usa, mais forte ela fica. E aqui vai a verdade que ninguém te diz. Você não precisa vencer todos os dias. Só precisa não desistir. Mesmo caindo, continue. Mesmo falhando, tente de novo. Mesmo sem acreditar, haja. A ação cria confiança. E quando você insiste tempo suficiente, o resultado é inevitável. É simples. Quem continua, chega. O tempo é o juiz final. Ele recompensa quem não desiste. Então, quando tudo parecer lento, quando o progresso for invisível, lembre-se, o ouro também passa pelo fogo antes de brilhar. Nada grande nasce rápido. Persistir é suportar o processo, mesmo sem aplausos, mesmo no silêncio. E é nesse silêncio que o universo trabalha. Continue, porque um dia, quando olhar para trás, vai entender que cada vez que você não desistiu, o milagre deu mais um passo em sua direção. Agora preste muita atenção, porque você pode ter propósito, desejo, fé e disciplina. Mas se a sua mente não estiver alinhada com o seu propósito, tudo desmorona. A mente é o centro de comando da sua realidade. Tudo o que você vive hoje foi criado primeiro dentro dela. E é por isso que tanta gente tem potencial, mas não prospera, porque pensa como quem não merece. Você nunca vai viver uma vida que contradiz os seus pensamentos. Se dentro de você existe confusão, o lado de fora será caótico. Se dentro há clareza, o mundo se organiza ao seu redor. A mente precisa de direção.
precisa de foco, precisa de limpeza. E isso é uma escolha diária. Você precisa treinar a sua mente todos os dias para lembrar quem você é e para onde está indo. Quando acordar, antes de pegar o celular, alinhe seu pensamento com o seu propósito. Diga a si mesmo: eu sei o que quero, eu sei quem eu sou e nada vai me desviar. Faça disso o seu escudo mental. Porque o mundo vai tentar te distrair, vai tentar te fazer duvidar, vai colocar ruído na sua cabeça. Mas quando a sua mente está focada, nada te desvia. A diferença entre quem vence e quem se perde está no controle interno. Quem controla o pensamento controla o destino. Quem vive reagindo, vive escravo das circunstâncias. Então observe o que você pensa durante o dia. Cada pensamento é uma ordem que você dá ao universo. Pensou em falta? Cria falta. Pensou em fracasso? Atrai fracasso. Pensou em crescimento? Atrai abundância. A mente é um ímã. Ela não julga o que é bom ou ruim, ela apenas obedece. É por isso que o alinhamento é tudo. Quando a mente, o propósito e a ação caminham juntos, nada pode te parar, porque você não está apenas trabalhando. Você está em sintonia com a força que cria tudo. Essa é a verdadeira harmonia do sucesso. Pensar, sentir e agir na mesma direção. E quando isso acontece, o mundo deixa de ser resistência e se torna resposta. Agora é hora de acessar a ferramenta mais poderosa que o ser humano possui, a imaginação criadora. É ela que separa quem apenas vive daquilo que o mundo oferece, de quem cria o mundo em que quer viver. Tudo o que existe, prédios, aviões, impérios, livros, invenções, nasceu primeiro na mente de alguém. E não foi sorte, foi visão. A imaginação é o ensaio da realidade. O que você visualiza com intensidade suficiente, o universo começa a construir. Mas a maioria das pessoas usa a mente para repetir o passado, não para criar o futuro. Elas imaginam o que temem, reforçam o que perderam e vivem revivendo o que já acabou. Você precisa fazer o oposto. Feche os olhos e veja a vida que quer viver. Veja nos mínimos detalhes. Onde você está? Com quem? Como se sente? O cérebro não distingue o real do imaginado. Ele reage à emoção. E quando você imagina algo com força, cria um campo de energia que atrai circunstâncias que se alinham àquilo. Não é mágica, é física mental. A energia que você emite é a mesma que você recebe. Então imagine grande. Imagine com fé. Imagine até que comece a sentir. É aí que o processo começa. Mas aqui está o segredo. Imaginar não é fugir da realidade. É desenhar a próxima versão dela. Todo criador vê antes de construir. Todo vencedor visualiza antes de alcançar. Então faça disso um hábito. Todos os dias reserve alguns minutos para imaginar o futuro que você quer. E sinta como se já estivesse nele. A emoção é a cola da criação. Quanto mais você sente, mais o universo entende que aquilo é real. E quando o invisível se torna tão real dentro de você, o mundo físico não tem escolha. Ele apenas obedece. Quem controla os próprios pensamentos controla o próprio destino. A mente é como um terreno fértil. O que você planta nela cresce, quer você queira ou não. Se planta medo, colhe limitação. Se planta foco, colhe poder. O problema é que a maioria das pessoas vive deixando qualquer pensamento invadir e comandar o que sentem, como agem e até o que acreditam ser possível. Pensam em fracasso e depois se perguntam por que as coisas dão errado. Alimentam a dúvida e depois reclamam que a vida não anda. O primeiro passo para mudar a realidade é aprender a dominar o que acontece dentro da sua cabeça. Você precisa se tornar o guardião dos seus pensamentos. Observar, filtrar, escolher o que entra e o que permanece. Isso é autodomínio, e autodomínio é liberdade. Se você não controla o que pensa, alguém vai controlar por você. A mídia, as pessoas, os medos, o passado. Todo pensamento gera uma emoção, e toda emoção gera uma ação. Por isso, controlar o pensamento é controlar o destino. Quer mudar sua vida? Mude o que você pensa sobre si. Diga para si mesmo: eu posso, eu consigo, eu mereço. Repita até acreditar, porque a mente repete antes de aceitar. No início parece mentira, mas com o tempo se torna verdade. E quando isso acontece, nada te para. As maiores conquistas da humanidade nasceram de pessoas que se recusaram a aceitar pensamentos comuns. Elas trocaram "não posso" por "eu vou descobrir como". E é isso que você precisa fazer a partir de agora. Toda vez que surgir um pensamento fraco, questione. Toda vez que sentir medo, observe. Não lute contra ele, apenas não o alimente.
Direcione sua energia para o que quer, não para o que teme. Pensar é criar, e quem pensa com intenção cria com poder. Então, a partir de hoje, escolha conscientemente o que vai morar na sua mente, porque é lá que a sua nova realidade começa a nascer. Agora, chegou a hora de compreender um dos segredos mais ocultos da prosperidade: a vibração da riqueza. Tudo no universo vibra, e a sua mente não é exceção. A frequência que você emite é a mesma que você atrai. Se a sua mente vibra a escassez, a vida responde com falta. Se vibra a abundância, o universo abre portas. Riqueza não é apenas dinheiro, é um estado mental. É a energia de quem acredita que merece mais, que pode mais, que está em crescimento constante. As pessoas pobres de mente pensam em como sobreviver. As pessoas ricas de mente pensam em como multiplicar. E a diferença não está nas oportunidades, mas na frequência que escolhem viver. Quando você sente gratidão pelo que tem, vibra a abundância. Quando reclama, vibra a falta. E o universo não entrega o que você pede, ele entrega o que você sente. Por isso, se quiser atrair prosperidade, você precisa se tornar prosperidade. Comece ajustando o seu estado emocional. Quando acordar, não pense em escassez, pense em possibilidades. Troque a frase "eu não tenho" por "eu estou construindo". Troque "eu preciso" por "eu mereço". A mente rica entende que o que falta hoje não é ausência, é processo. E quanto mais ela agradece, mais motivos ela encontra para agradecer. As palavras que você repete são sementes, e o que você planta todos os dias, mais cedo ou mais tarde, se torna a sua realidade. Então hoje eu quero te dar um novo comando mental. Escreva nos comentários: minha mente é um imã de riqueza. Não é só uma frase, é um código. Cada vez que você escreve, você reforça isso no seu subconsciente. Você se reconecta com a energia da abundância, da fé e da ação. Escreva com convicção. Repita até sentir, porque quando a sua mente acredita, o universo obedece. É por isso que a riqueza parece seguir certas pessoas. Elas vibram na frequência da criação, não da carência. E essa vibração muda tudo. Muda a postura, a voz, as ideias, as decisões. A riqueza começa a se aproximar de quem já pensa e age como alguém próspero. Então, observe o que você sente quando pensa em dinheiro, sucesso e crescimento. Se houver culpa, medo ou resistência, é isso que está bloqueando a sua expansão. Substitua essas emoções por fé, confiança e merecimento. A vibração da riqueza é um estado de certeza silenciosa. É o saber interno de que tudo o que você precisa está a caminho. E quando você se mantém nessa frequência, o universo não tem escolha. Ele conspira a seu favor. Agora, preste atenção, porque o que você fala molda o que você vive. As palavras são comandos mentais disfarçados de som. Elas são a ponte entre o invisível e o visível, entre o que você pensa e o que o mundo entende que deve te entregar. O universo não responde apenas ao que você sente. Ele responde ao que você declara com convicção. E é aqui que muitos se sabotam sem perceber. Eles dizem: tá difícil, nada dá certo, eu sou azarado. E o cérebro, obediente, transforma essas frases em realidade. Toda vez que você fala, você programa sua mente e reafirma seu destino. Palavras têm frequência e frequência cria forma. Se quer mudar o que vive, mude o que diz. Comece hoje a substituir o negativo pelo construtivo. Pare de dizer "eu não consigo" e comece a dizer "eu estou aprendendo". Pare de dizer "eu não tenho tempo" e diga "eu estou priorizando o que importa". Cada palavra deve ser escolhida como se fosse sagrada. Porque é. A mente acredita no que ouve repetidamente. Se você falar derrota todos os dias, ela acreditará que nasceu para perder. Mas se declarar vitória com fé, mesmo quando tudo parecer o contrário, ela começará a buscar caminhos para confirmar o que você disse. É assim que se reprograma a mente. Os grandes falam de um jeito diferente. Eles não negam a realidade, mas falam a partir do futuro que estão construindo. Eles dizem: eu ainda não cheguei, mas estou a caminho. E essa simples mudança de tom transforma o impossível em direção. Então, a partir de agora, escolha suas palavras como quem escolhe tijolos para construir um templo. Fale de crescimento, de abundância, de propósito. Declare aquilo que você quer viver. O poder da palavra não está no volume, está na intenção. Fale com verdade, com emoção, com fé, porque cada frase que sai da sua boca é um código que o universo decifra e obedece.
Se você está gostando do vídeo até aqui, não esqueça de deixar o seu like para apoiar o nosso trabalho. Desde já, muito obrigado. Agora, respire fundo e me escute com atenção, porque essa é uma das verdades mais duras e mais libertadoras. Sem disciplina, tudo desmorona. Você pode ter propósito, desejo, fé, até visão. Mas se não tiver disciplina, nada permanece. Disciplina é a cola entre o sonho e o resultado. É o que transforma a intenção em consistência. É o que separa os que querem dos que fazem. O mundo está cheio de gente talentosa, inspirada, motivada, mas quase ninguém é disciplinado. E é por isso que quase ninguém vence. Você quer ser disciplinado? Então pare de esperar vontade. Vontade é emoção. Disciplina é decisão. Todo dia o seu corpo vai tentar te sabotar, vai dizer, hoje não dá, tô cansado, amanhã eu começo. E é nesse exato momento que você precisa agir. É aí que a mente vence o corpo. Quer ter mais disciplina? Comece pequeno, mas comece sempre. Escolha algo simples e cumpra todos os dias, sem falhar. Acordar no mesmo horário, fazer 10 minutos de leitura, anotar suas metas. Não importa o que seja, o importante é cumprir. O cérebro precisa de provas, não de promessas. Cada vez que você cumpre o que disse que faria, ele entende. Eu posso confiar em mim. E confiança em si mesmo é a base da disciplina. A segunda coisa, organize o seu dia. Quem não planeja se perde. Escolha o horário em que você é mais produtivo e defenda esse tempo como se fosse ouro. Porque é. Nada de distrações, nada de conversas vazias, nada de só 5 minutos. Cada interrupção rouba a energia do foco. Coloque o celular longe, feche tudo o que te tira a atenção e trabalhe por blocos de tempo. 30, 60, 90 minutos de foco absoluto. Isso é disciplina. A terceira coisa, aprenda a fazer mesmo sem motivação. Os fracos só agem quando sentem vontade. Os fortes agem porque sabem que precisam. A disciplina é isso. É fazer o que precisa ser feito mesmo sem sentir nada. Porque a emoção vem depois da ação. Você quer sentir prazer, orgulho, confiança? Então haja primeiro. A ação cria emoção. E o quarto passo, crie rituais. O cérebro adora repetição. Ele transforma o difícil em natural quando você repete o suficiente. Então, associe o seu ritual de foco sempre ao mesmo lugar, ao mesmo horário, com o mesmo gesto. Isso cria um gatilho mental. Quando você perceber, a disciplina vai deixar de ser peso e vai virar identidade. A última coisa, pare de negociar com a fraqueza. Quando a mente disser, só hoje eu não vou, responda, justamente hoje eu vou. Cada vez que você vence essa voz, você destrói um pedaço do velho eu. E quando o velho eu morre, nasce o homem que cumpre, que vence, que realiza. Isso é disciplina. Escolher o propósito em vez do prazer momentâneo. Escolher o progresso em vez da desculpa. Escolher o futuro em vez do conforto. Faça isso por 30 dias e verá. A força que parecia impossível vai se tornar parte natural de quem você é. Você já parou para pensar que, do nada, nada se cria? Que existe algo por trás de tudo? Um princípio, uma força, uma inteligência que organiza o caos e transforma o invisível em vida? Tudo que existe veio dessa força. E o que quase ninguém entende é que essa mesma força está dentro de você. Ela não está distante, escondida no céu. Ela se manifesta em cada ideia que surge, em cada intuição que aparece, em cada impulso de fazer o que você sabe que precisa fazer. A diferença é que poucos ouvem. A maioria vive acelerada demais para perceber o sagrado no simples. Mas os grandes, os que constroem destinos, aprendem a se conectar com essa energia. Eles sabem que existe algo maior guiando cada passo e confiam. Eles não dependem da sorte. Eles confiam na ordem invisível que age em silêncio, enquanto eles fazem a parte deles. E é assim que a força divina se manifesta, através da ação humana. Você quer ver essa força trabalhar a seu favor? Então pare de correr sem direção e aprenda a ouvir. O silêncio é o idioma de Deus. Todo dia, tire um momento para se desligar do barulho. O barulho das pessoas, das notícias, das preocupações, e apenas esteja presente. É nesse espaço que as respostas chegam. É nesse espaço que a intuição fala. E essa voz nunca vem gritando. Ela vem sussurrando, quase imperceptível, mas clara o suficiente para quem tem fé. Ela diz, vai, espera, agora não, é por aqui. E quanto mais você segue essa voz, mais o universo abre caminho.
Porque o invisível coopera com quem está alinhado. Essa força divina não move o preguiçoso, ela move o comprometido. Ela não age por quem apenas pede, mas por quem faz. Então, se quer sentir o poder dessa energia na sua vida, haja com fé, com pureza, com propósito. Faça o que é certo, mesmo quando ninguém está vendo. Essa é a verdadeira oração, o ato em movimento. Quando você une fé, propósito e ação, o impossível se curva, porque o divino não se manifesta em palavras, ele se manifesta em atitudes. Agora preste atenção, porque o que eu vou te dizer pode mudar completamente a forma como você enxerga as pessoas ao seu redor. Ninguém vence sozinho. Nenhum ser humano de grande sucesso, nenhum sábio, nenhum visionário construiu algo grandioso isolado. Existe uma lei invisível que governa o crescimento humano. Você se torna a soma das mentes com quem mais convive. Chame isso de círculo de poder, círculo de influência ou energia compartilhada. O nome não importa. O que importa é o impacto. Quando você anda com pessoas que pensam pequeno, inevitavelmente começa a encolher os seus sonhos. Quando anda com quem tem visão, coragem e propósito, a sua mente se expande sem perceber. O ambiente é mais forte que a vontade. Por isso, se quer mudar a sua vida, comece mudando de ambiente. Analise agora mesmo. Quem está ao seu redor te impulsiona ou te drena? Quem te encoraja a crescer e quem te faz duvidar? Se você convive com quem reclama o tempo todo, você está absorvendo a energia da escassez. Se convive com quem constrói, aprende, sonha, você começa a vibrar em outra frequência. O seu círculo pode ser o seu trampolim ou a sua prisão. Escolha com sabedoria. E se você ainda não tem ao redor pessoas com o mesmo propósito, não se preocupe. Comece sozinho, porque a energia certa atrai a companhia certa. Vá estudando, evoluindo, praticando, até que a sua vibração se torne tão forte que outras mentes preparadas comecem a te encontrar naturalmente. É sempre assim. O universo alinha os semelhantes. E quando duas ou mais mentes focadas no mesmo propósito se unem, algo divino acontece. Ideias surgem, oportunidades aparecem, a fé cresce. É a energia da colaboração multiplicando o poder individual. Então, a partir de hoje, proteja o seu círculo com a mesma força com que protege os seus sonhos. Nem todo mundo merece acesso à sua energia. Aproxime-se de quem te eleva, se afaste de quem te apaga. Porque a verdade é simples. O seu futuro está sendo moldado agora, pelas conversas que você tem, pelos ambientes que frequenta e pelas mentes que escolhe alimentar junto à sua. Agora é o momento de encarar o que a maioria foge, quebrar os padrões que te sabotam. Nada muda de verdade enquanto você continuar repetindo os mesmos pensamentos, as mesmas reações e as mesmas desculpas. Você não é prisioneiro do mundo, é prisioneiro dos próprios hábitos mentais. A mente cria rotas automáticas e se você não as reprograma, vai passar a vida inteira rodando no mesmo círculo, chamando de destino o que é apenas repetição. E a primeira coisa que você precisa fazer é observar os seus padrões. Quais são as histórias que você conta para justificar o que ainda não fez? Não tenho tempo, não tenho sorte, não é o momento certo. Todas essas frases são muros invisíveis que você mesmo construiu. E o pior, você acredita neles. Então pare agora e se pergunte, o que em mim ainda repete o que eu já sei que me destrói? O que eu continuo alimentando mesmo sabendo que me atrasa? O padrão é confortável, mas o conforto é o disfarce da estagnação. Crescer dói, porque exige abandonar versões antigas. Você precisa matar dentro de si o personagem que sobrevive para dar espaço ao que prospera. Isso significa dizer não a velhos comportamentos, velhos ambientes, velhos pensamentos. É cortar, sem dó, tudo o que não serve mais ao seu futuro. Você quer liberdade? Então pare de se comportar como alguém preso. A mente só te sabota porque você deixa. Cada vez que repete uma desculpa, reforça a corrente. Mas cada vez que escolhe agir diferente, um elo se quebra. E quanto mais elos se rompem, mais leve você fica. Quebrar padrões não é fácil, mas é libertador. É o ato de olhar no espelho e dizer, chega, eu não sou mais essa versão. A mudança começa quando você tem coragem de desaprender o que te ensinou a perder. E quando o novo você nascer, o velho mundo vai tentar te puxar de volta. Não vá, porque do outro lado da resistência está a sua evolução. Agora eu quero te propor um desafio, um dos mais importantes da sua vida. A partir de hoje, você vai começar a reprogramar a sua mente para pensar como alguém rico, próspero
e dono do próprio destino. E para isso, você vai ter que romper com o padrão mais destrutivo que existe, o pensamento de escassez. Escassez é acreditar que nunca há o suficiente, que dinheiro é raro, que sorte é para poucos, que prosperar é privilégio. Isso é mentira. É um condicionamento, um vírus mental que te mantém pequeno. E o antídoto é simples, mas exige comprometimento. Todos os dias, repita: há abundância em tudo. Eu sou capaz, eu mereço, eu atraio. Diga isso com fé, até a sua mente começar a acreditar. Porque a mente acredita naquilo que ouve repetidamente. Ela foi treinada para pensar em falta. Agora, você vai treiná-la para pensar em crescimento. E eu quero que faça o seguinte exercício. Toda vez que perceber um pensamento de escassez, troque imediatamente por um pensamento de abundância. Se pensar, não tenho dinheiro para isso, diga, eu ainda não tenho, mas estou criando meios de ter. Se pensar, eu não posso, diga, ainda não posso, mas estou aprendendo. Essa é a chave, mudar o foco, porque o que você foca, expande. E o pensamento de escassez é uma âncora invisível. Ele te faz recusar oportunidades, duvidar do seu valor, sabotar o próprio progresso. Já o pensamento de abundância te coloca em movimento. Ele abre a mente para enxergar possibilidades. Ele te conecta com a vibração de quem cria, não de quem implora. Então aqui está o seu desafio. Durante os próximos 7 dias, proíba-se de reclamar, comparar ou dizer, não posso. 7 dias. Toda vez que o velho padrão tentar voltar, corrija, reafirme o novo, porque o cérebro aprende pela repetição. E quanto mais você afirma a abundância, mais a sua mente começa a se alinhar com ela. Esse é o início da reprogramação. É assim que as pessoas ricas pensam. Elas não perguntam, será que dá? Elas perguntam, como eu faço dar certo? Elas não dizem, isso é impossível. Elas dizem, deve haver um jeito. E é por isso que prosperam. Porque enquanto os outros esperam o mundo mudar, elas mudam a forma de pensar. E o mundo responde. Então aceite esse desafio. Comece agora. Quebre o ciclo da escassez e se torne um imã de prosperidade, porque a mente que acredita na abundância não apenas atrai riqueza, ela se transforma em riqueza. Agora chegou a hora da parte que poucos têm coragem de encarar, o preço do crescimento. Crescer dói, e quem te disser o contrário nunca se transformou de verdade. Crescer é abandonar o que era confortável, é morrer para uma versão antiga para renascer em uma mais forte. É abrir mão de pessoas, hábitos e certezas que não cabem mais no seu futuro. E essa dor não é castigo, é o processo da evolução. O casulo precisa se romper para que a borboleta voe. Você quer crescer? Então aceite o desconforto. Aceite a solidão. Vai ter momentos em que você vai olhar para os lados e não vai ver ninguém. E é exatamente aí que você começa a se conhecer. O silêncio é o campo onde o caráter se fortalece. A solidão é o laboratório da grandeza. Os fracos fogem dela, os fortes se encontram nela. E quando você começa a crescer de verdade, o mundo reage. Alguns vão te admirar, outros vão se afastar. Mas entenda, o crescimento sempre separa. E isso é bom. É o universo filtrando o que não te serve mais. Cada dor é uma aula, cada perda é uma lapidação. E o renascimento vem logo depois. Porque todo processo de evolução tem um preço. E o preço é simples. Abrir mão do que te prende para segurar o que te eleva. Então pare de tentar crescer sem perder nada. É impossível. A transformação cobra, mas a estagnação custa muito mais. Você está disposto a pagar o preço? Está disposto a se reinventar mesmo que doa? Porque o ouro só nasce quando o fogo é suportado. E quando o fogo passar, você vai entender. A dor não veio para te quebrar, veio para te lapidar. Agora guarde isso. Ninguém muda a própria vida enquanto culpa o mundo por ela. A verdadeira virada começa quando você assume tudo. Autorresponsabilidade é o poder de olhar para a realidade e dizer: se está assim, fui eu quem permiti. E se vai mudar, também serei eu quem vai mudar. É a saída definitiva da vitimização. Enquanto você achar que o problema é o governo, a família, o passado, o clima, nada acontece. A culpa paralisa, a responsabilidade liberta. Quando você entende que é o criador de tudo o que vive, você ganha o poder de mudar tudo. Então, a partir de hoje, proíba-se de apontar dedos. Pergunte-se: o que eu posso fazer para mudar isso? Essa é a pergunta dos grandes. Pare de esperar que o mundo te salve. O mundo não te deve nada. A vida não te entrega o que você pede. Ela te entrega o que você aceita.
e aceitar é uma escolha. O primeiro passo para prosperar é entender que você é causa, não efeito. Tudo o que existe no seu mundo externo começou dentro da sua mente. Quer mudar o lado de fora? Mude o lado de dentro. Tome posse do seu poder. É você quem cria, quem atrai, quem decide. Pare de reagir e comece a construir. É assim que se domina o destino. Agora você precisa entender algo essencial: o tempo e o ritmo do universo. Tudo na vida tem um ciclo. Tudo. A natureza cresce em silêncio, as árvores levam anos para florescer, o mar obedece à lua e até o sol respeita a própria hora de nascer. Mas o ser humano quer acelerar tudo. Quer plantar hoje e colher amanhã. Quer resultados sem processo, colheita sem paciência. Só que a vida não trabalha no seu tempo. Ela trabalha no tempo da preparação. E se você ainda não colheu, é porque o solo dentro de você ainda não está pronto. O universo nunca te nega nada. Ele apenas te prepara. A pressa é a sabotagem dos impacientes. É ela que faz você desistir dias antes do milagre. E o milagre, quase sempre, vem disfarçado de espera. Entenda, tudo o que é sólido leva tempo para nascer. Um castelo construído rápido desaba fácil. Uma semente que brota antes da hora não sobrevive. Então confie no ritmo da vida. Continue plantando, mesmo que não veja nada. Continue regando, mesmo que o chão pareça seco. O tempo certo existe, e ele nunca falha. E quando chegar, você vai entender o porquê de cada demora, de cada porta que não se abriu, de cada desvio que parecia injusto. O tempo do universo é perfeito. E quando a sua disciplina encontra o tempo certo, o que era sonho vira destino. Agora, grave isso. A mente firme na adversidade é o que separa os que vencem dos que quebram. Qualquer um é forte quando tudo dá certo. O verdadeiro poder aparece quando nada parece funcionar. É fácil manter a fé quando o caminho está claro. O desafio é manter a mente em pé quando tudo desaba. E é exatamente aí que os grandes nascem. A mente firme é aquela que não se curva diante do caos. Ela observa a tempestade e pensa: isso também vai passar. Porque passa. Tudo passa. O medo, a dor, a dúvida. Mas só quem mantém o foco atravessa. Quando a vida te testar, lembre-se: ela não está te punindo, está te fortalecendo. Cada queda é uma lição. Cada golpe é um treinamento. É o universo perguntando: você quer mesmo? E se a resposta for sim, prove, continue. Se for preciso, caia chorando, mas não pare. O segredo é permanecer firme, mesmo quando não há motivo. Porque é aí que o milagre começa a se formar. A mente firme não nega a dor. Ela a transforma em combustível. E quando o impossível tenta te derrubar, ela apenas responde: você chegou tarde. Eu já decidi vencer. E então chega o momento da vitória invisível. Aquele ponto em que tudo começa a mudar por dentro antes de se manifestar do lado de fora. É o estágio mais silencioso da jornada. O mais solitário e, ao mesmo tempo, o mais poderoso. Porque é ali, quando ninguém te vê, que a transformação acontece. A vitória invisível é quando você para de buscar provas e começa a se tornar a prova. Quando os velhos medos ainda gritam, mas você já não acredita neles. Quando o mundo ainda não reconhece o seu valor, mas você já o sente pulsando em cada decisão. É a fé viva, a certeza sem evidência, o triunfo que nasce no invisível antes de florescer no visível. E aqui está o segredo. Quem aprende a vencer dentro de si, inevitavelmente vence fora, porque o mundo externo é apenas o espelho do interno. Então continue mesmo que ninguém aplauda. Trabalhe mesmo sem resultados aparentes. Permaneça firme mesmo que pareça que nada está mudando. A transformação está acontecendo. E quando o invisível estiver pronto, o universo vai te exibir ao mundo. E é aí que acontece o despertar da grandeza, o momento em que mente, fé e ação se alinham. Quando você entende que o poder não está fora, está dentro. Quando você age com confiança, mesmo sem garantias, e tudo começa a se mover a seu favor. É um estado de consciência em que você deixa de ser vítima das circunstâncias e se torna criador do próprio destino. A grandeza não é sobre ter, é sobre ser. É sobre viver com propósito, agir com coragem e influenciar com verdade. Quando mente, fé e ação andam juntas, o impossível se curva. Você se torna um canal de algo maior. E tudo o que antes parecia difícil começa a fluir, porque agora você está alinhado com a força que cria tudo o que existe. Agora que você despertou, vem o verdadeiro teste, o propósito em serviço. Porque a grandeza não é só sobre subir,
É sobre puxar outros junto com você. Quando você vence apenas para si, o ciclo ainda não está completo. Mas quando a sua vitória se torna inspiração para que outros também despertem, você se torna instrumento de algo muito maior. A prosperidade mais elevada é aquela que transborda. O conhecimento que você acumula precisa ser compartilhado. A força que você ganha precisa ser usada para levantar quem está caído. É assim que o universo mantém o equilíbrio. Ele dá mais a quem multiplica. A vida prospera onde há fluxo. Então, se você quer que a abundância continue vindo, não segure. Ensine, ajude, inspire e transforme. Mostre que é possível. O propósito em serviço é o que separa os grandes dos verdadeiramente lendários. É quando a sua existência começa a impactar além de você mesmo. Quando a sua voz desperta, a sua atitude liberta e a sua história acende a chama em alguém que estava apagado. O verdadeiro sucesso não é o que te engrandece, é o que te torna útil. E é isso que o universo recompensa com mais poder, mais oportunidades, mais favor. E é aqui que você alcança o estado da prosperidade consciente, o ponto em que dinheiro, abundância e sentido se unem. A riqueza de verdade não é o saldo bancário, é a liberdade de escolher o que faz sentido para sua alma. É ter o suficiente para viver, mas também o suficiente para dar. É quando você entende que o dinheiro é apenas energia, e essa energia precisa de propósito para fazer sentido. A mente pequena busca riqueza para provar algo aos outros. A mente próspera busca riqueza para servir melhor. Quando você muda essa intenção, o fluxo muda. O dinheiro começa a vir com mais leveza. As ideias fluem, as portas se abrem. Porque agora o universo entende que pode confiar em você, que você é um canal limpo e não um depósito fechado. Prosperidade consciente é quando cada conquista tem propósito, quando cada vitória tem valor, quando cada sonho realizado carrega gratidão. É quando você entende que a abundância sem propósito é vazio disfarçado. Mas quando a riqueza tem missão, ela se transforma em legado. E agora chegamos ao último estágio, a herança espiritual. O ponto em que você entende que o verdadeiro legado não é o que você acumula, é o que você desperta. Não são os bens, é o impacto. Não é o quanto você conquistou, é o quanto você transformou. A herança espiritual é o que permanece quando o nome some, quando o tempo passa e o corpo se vai. É o eco das suas ações, é a energia das suas intenções, é o reflexo da vida que você escolheu viver. E é por isso que cada decisão importa. Porque o que você faz hoje se repete no amanhã, nos que te observam, nos que te seguem, nos que se inspiram em você. Cada palavra sua pode ser semente ou veneno. Cada atitude sua pode levantar ou destruir. Então escolha deixar rastros de luz. Escolha ser o tipo de pessoa que, quando vai embora, o mundo sente falta. A verdadeira herança é invisível, mas eterna. Está nas mentes que você despertou, nas vidas que você tocou, nas almas que você ajudou a reerguer. É isso que os grandes entenderam. Ninguém leva nada, mas todos deixam algo. E o que você vai deixar depende da forma como vive agora. A vida é um empréstimo divino. Um dia ela será devolvida. E nesse dia o que vai contar não é o que você acumulou, mas o que você evoluiu, o que você aprendeu, o quanto amou, o quanto serviu. Você veio para deixar o mundo mais consciente, mais desperto, mais próspero. E tudo começa dentro de você. Quando você muda, o mundo ao redor muda. Quando você se eleva, o universo inteiro se ajusta. Então viva de forma que o seu nome se apague, mas a sua luz permaneça. Que cada passo seu seja um exemplo silencioso de fé viva, propósito firme e ação constante. Que o seu legado seja uma prova de que é possível prosperar com alma, crescer com humildade e vencer com propósito. Porque essa é a maior vitória de todas, quando a sua vida se torna a mensagem que Deus quis enviar ao mundo. Feche os olhos agora e apenas escute. Tudo o que você precisa já está dentro de você. Nada fora de você vai te completar, porque o Criador já te fez inteiro. O universo não te deve nada. Ele só responde ao que você vibra. Então pare de pedir e comece a se tornar. Pare de esperar e comece a agir. A mente é a chave que abre o céu, e o seu movimento é o código que ativa o milagre. A partir de hoje, prometa a si mesmo. Nunca mais será o mesmo. Nunca mais vai se trair com desculpas. Nunca mais vai esperar motivação. Nunca mais vai se esconder atrás do medo, porque a sua hora chegou. O tempo da dúvida acabou. Você nasceu para vencer, não por arrogância, mas por propósito. Você é a ferramenta do divino em ação. Quando você se move,
O universo inteiro se reorganiza para te acompanhar. Então levante-se. Comece o que precisa ser feito. Corrija o que precisa ser mudado. Enfrente o que precisa ser vencido. E faça isso agora. Amanhã é o esconderijo dos covardes. O agora é o altar dos que decidem. Repita comigo, com fé e firmeza, como quem está reprogramando a própria alma. Eu tenho um propósito. Eu ajo com coragem. Eu não espero. Eu construo. Eu faço a minha parte. E o impossível se curva. Eu não temo o processo, porque o processo me molda. Eu sou prova viva de que a fé em movimento cria milagres. Olhe para dentro de si por um instante. O que você tem feito para se tornar uma versão mais forte, mais sábia, mais calma de quem você já é? A vida não vai desacelerar para te esperar. Então, você precisa crescer na velocidade dos seus sonhos. Pare de buscar culpa no mundo e comece a procurar poder dentro de si. Tudo o que você quer, paz, prosperidade, clareza, já existe em potencial dentro da sua mente. Mas ela precisa ser lapidada todos os dias. Evoluir é escolher conscientemente a sua melhor versão em cada pensamento, em cada resposta, em cada silêncio. Cuide da sua energia como quem protege um tesouro. Alimente sua alma com gratidão, sua mente com conhecimento e seu corpo com disciplina. Cada ação pequena é um voto de quem você quer ser. E quando a mente, o corpo e o espírito se alinham, o universo inteiro se curva em resposta. Você não veio ao mundo apenas para sobreviver, veio para expandir, para inspirar, para ser o reflexo vivo da grandeza que te criou. Então respire fundo, eleve o que pensa e lembre-se, quem decide evoluir nunca mais volta a caber onde estava. Então aqui vai um desafio, mas não um qualquer, um desafio de consciência. Durante os próximos 7 dias, quero que você viva como se já fosse a sua melhor versão. Acorde e pergunte a si mesmo, como agiria alguém com a mente que eu desejo ter? E haja exatamente assim. Não reclame, não culpe, não procrastine. Observe seus pensamentos como um guardião. Toda vez que algo negativo surgir, substitua por algo construtivo. Se o pensamento for não consigo, mude para ainda não, mas estou aprendendo. Se for estou cansado, diga estou em construção. Faça isso até o seu cérebro acreditar, porque ele acreditará. E aqui vai uma experiência que pode mudar a sua energia. Todas as noites antes de dormir, feche os olhos e visualize a sua versão mais elevada. Veja essa pessoa acordando cedo, falando com confiança, ajudando outros, vivendo em paz. Sinta orgulho, como se já fosse você, porque é. O cérebro não distingue imaginação de realidade. Ele apenas obedece ao que você repete com emoção. Então use isso a seu favor. Durante esses 7 dias, viva como se fosse impossível falhar. Escreva suas metas. Agradeça pelo que já tem. Trate o seu corpo e sua mente como templos de uma força maior. E se tropeçar, levante-se sorrindo. É assim que os fortes se constroem. Tudo o que você busca já existe em potencial dentro de você, mas só se manifesta quando você se torna capaz de sustentar aquilo. Por isso, às vezes, a vida te nega algo não porque você não merece, mas porque ainda não está pronto para manter o que pediu. A verdadeira evolução não é sobre conquistar mais, e sim sobre suportar mais consciência sem se perder. A mente comum quer resultados rápidos. A mente desperta busca crescimento real. E crescimento dói, porque exige deixar morrer quem você era. Entenda, a dor é apenas o som do seu velho eu sendo destruído. Cada frustração é uma forma do universo te ensinar resistência. Cada atraso, uma oportunidade de provar paciência. O mundo externo é um espelho do seu estado interno. Se há caos do lado de fora, há desordem dentro. Se há clareza dentro, há poder fora. A sua realidade muda quando você muda o significado das coisas, não o contrário. Pare de fugir do silêncio. É no silêncio que as respostas moram. Pare de procurar sinais. O sinal é você. Nada acontece por acaso. Tudo está te moldando. Quando algo se repete na sua vida, é porque a lição ainda não foi aprendida. A vida é paciente. Ela vai te ensinar, nem que seja pela dor. Aprenda também a não buscar ser entendido. Busque ser consciente. Quem precisa provar que tem razão ainda, não entendeu o que é verdade. A verdade não grita, ela permanece. E quanto mais você evolui, menos precisa explicar. Porque a luz não discute com a escuridão, ela apenas ilumina. Não desperdice tempo tentando consertar pessoas. A sua transformação já é o maior ensinamento que você pode oferecer. Quando você muda, o campo muda, a energia muda. E o que antes te feria começa a desaparecer naturalmente. Lembre-se,
O mestre não é quem sabe mais, é quem controla melhor a si mesmo. Quando você domina sua mente, suas emoções e suas reações, nada lá fora pode te tirar do eixo. Esse é o verdadeiro poder. Não o poder de dominar os outros, mas o poder de permanecer inteiro quando tudo desaba. E se quiser um conselho final, faça da vida uma meditação em movimento. Cada respiração é um lembrete de que ainda há propósito. Cada queda é uma oportunidade de elevar sua alma. A evolução não acontece de uma vez. Ela acontece em silêncio, em pequenas escolhas, quando ninguém está olhando. O que você fizer daqui para frente, faça com presença. Faça com amor. Faça como se o universo inteiro te observasse. Porque ele está. Se essa mensagem te tocou de alguma forma, escreva nos comentários: eu estou pronto para agir. Escreva com força, porque essa frase é um pacto com o seu próprio destino. E quando você escreve, o universo lê. Quando você declara, o mundo se move. Deixe seu like, porque isso mostra ao YouTube que você quer mais mensagens que despertem sua mente. Se inscreva agora no canal e ative o sino, porque toda semana você vai receber palavras que reprogramam sua consciência, elevam sua fé e te lembram que o impossível só é impossível até você agir. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de força, de propósito, de um sinal. Seja o mensageiro que acende uma chama em outra alma. E lembre-se, Deus não abençoa quem apenas acredita. Ele abençoa quem prova a fé com ação. Faça a sua parte, e o impossível começará a reconhecer o seu nome.